Meu amigo e minha amiga, o povo de Israel, ele foi criado pelo próprio Deus. Deus, ele idealizou o povo de Israel como um povo somente seu. Deus quis fazer uma nação que fosse sua, só sua. Uma vez que todas as nações desta terra tinham se perdido na idolatria, adorando e servindo outros deuses, servindo aos demônios. Então Deus, no seu amor, Ele quis fazer uma nação, levantar uma nação da qual Ele pudesse trazer o Salvador deste mundo. E Deus começou com Abraão, chamando Abraão. E antes até mesmo de Deus mudar o nome de Abrão para Abraão, porque antes ele chamava Abrão, está escrito aqui em Gênesis capítulo 15, versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. Veja que quando Deus chamou Abraão, para que dele, da descendência dele, ele fizesse uma nação, Deus ele já até estabeleceu o limite, os termos da terra onde ele haveria de levantar a nação de Israel, o seu povo escolhido de Israel. E ele diz aqui que os termos iam do rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Pois bem, alguém pode dizer assim, mas Abraão teve Ismael. Ismael também é descendência de Abraão. Só que acontece que Deus não escolheu Ismael para a nação, para fazer dele a nação escolhida. Deus escolheu Isaque, o filho de Abraão com Sara. Está escrito aqui em Gênesis 21, 12. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado sua descendência. Então, a descendência de Abraão, ela é chamada em Isaque. Mas também do filho desta serva, ou seja, a serva Agar, egípcia, farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Veja que Deus reconhece que Ismael era descendência de Abraão também. Porém, Deus está prometendo fazer de Ismael aqui uma nação, como Deus fez de Ismael uma nação. Porém, para Isaque, que é a descendência de Abraão, a descendência da qual Deus haveria de fazer um povo escolhido, Deus prometeu a terra, do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Quando Moisés, na planície do Jordão, ele fez um discurso, ele diz assim, em Deuteronômio 1:5, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: sobremodo vos haveis demorado neste monte. Voltai-vos e parti, e ide à montanha dos amorreus, e a todos seus vizinhos, à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à margem do mar, à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós, entrai e possuí a terra, que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua descendência deles para sempre. Ou seja, nós sabemos
que de Abraão veio Isaque, de Isaque veio o homem ao qual Deus colocou o nome, o próprio Deus colocou o nome dele de Israel, ou seja, Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, chamou ele de Israel. E de Israel veio as 12 tribos, da qual veio o povo de Israel. Então, a descendência de Abraão, que é dona daquela terra que vai do rio do Egito até o grande rio Eufrates, é a nação de Israel. Antes de haver a nação de Israel, já havia vários outros povos lá que habitavam, mas Deus, ele quis dar aquela terra para a nação de Israel. E Deus não foi injusto, não. Porque os moradores daquela terra ali eram homens maus, eram nações idólatras, pecadoras, cruéis, que cometiam toda sorte de pecado. A semelhança de Sodoma e Gomorra. Então, quando Deus tirou a terra deles e deu para o povo de Israel, Deus não cometeu nenhuma injustiça. E esta terra será de Israel para todo sempre. E o interessante é que o diabo, que sempre se opõe a Deus, o diabo ele procura usar nações e governantes para tentar eliminar o povo de Israel. Porque o diabo sabe que existem muitas profecias concernentes ao futuro do povo de Israel. Então o diabo odeia este povo, até porque foi deste povo que veio o Salvador do mundo. O Senhor Jesus Cristo, Deus que se encarnou, se fez homem como um judeu. Olha, no Egito, Faraó tentou destruir o povo judeu. Ele tentou, mandando matar as parteiras egípcias, mandou as parteiras egípcias matar todos os meninos que nascessem das mulheres de Israel. Na época, Israel ainda estava sendo escravo no Egito. Nós lembramos também que recentemente, na Alemanha, Hitler foi aquele que tentou exterminar o povo de Israel também. Foi culpado de mais de 6 milhões de morte de judeus. E nós sabemos que o anticristo também virá. E ele vai pelejar contra o povo santo, o povo de Israel. E vai tentar exterminar o povo de Israel no fim dos dias. Nós sabemos que por causa do pecado de Israel, Deus permitiu que a Assíria os vencesse e levasse o reino do norte cativo. Posteriormente, Deus permitiu que a Babilônia levasse o povo de Israel cativo também. E posteriormente, depois que o povo voltou da Babilônia, já no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano, os romanos, destruíram Jerusalém e levaram os judeus cativos por entre as nações. Tudo isso por causa dos pecados do povo de Israel. Mas não devemos esquecer que Deus castiga Israel, porque Israel é seu povo. E existe uma promessa que todo Israel será salvo, o remanescente de Israel será salvo. Para que isso se cumpra, é necessário tudo isso que nós vemos acontecer neste mundo, estas guerras, desolações que estão determinadas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus que nos deu a sua palavra, a Bíblia, como luz para o nosso caminho, como lâmpada para os nossos pés, para que nós nunca estejamos em trevas, sem saber o que está acontecendo. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.